peixe é do meu irmão. Sai logo dessa cadeira. Cala a boca. Ah, cara. Jill é obcecado em pescar um peixe que ninguém nunca viu. Quando sua ex-mulher faz um pedido absurdo, Jill começa a suspeitar que sua vida não seja real e que ele possa estar preso em um jogo. O que você faria se estivesse preso em um jogo, meu amigo? Eu não sei o que eu faria. Na ilha de Lá é mal. O Capitão Jill sai todos os dias com seu navio chamado Serena para tentar pegar um peixe lendário que ele chama de Just Dance. Sua obsessão por esse peixe é tão forte que chega a atrapalhar sua vida, igual a você com LoL. Quando o Just Dance morde a isca, ao invés de passar a vara para os turistas que pagaram por uma viagem de pesca, Jill tenta pescar ele mesmo, ignorando o conselho de seu marinheiro. Chega a ameaçar os turistas com uma faca por tentar tirar a vara dele, fazendo com que eles se recusem a pagar pela viagem. No final, o peixe acaba escapando de qualquer jeito. Tudo isso é observado por Reid, que está tão desesperada para chegar até Jill que cruza a água vestindo um terno apenas para si, mas também não é visto por dia. Terminada a viagem, os turistas saem sem pagar, Duke está preocupada em não receber o pagamento. Mas Deus sabe como conseguir algum dinheiro. Ele visita sua amiga chamada Cons, e depois se diz se divertirem juntos. Ela empresta o dinheiro que ele precisa. Jill aproveita para perguntar sobre o filho dela, porque ele está pensando em demitir e substituir o marinheiro Duke. Depois disso, Jill vai tomar um drink no bar do Jack e visita a Duke para pagá-lo. Ele pede que Duke volte na manhã seguinte para outro passeio, mas dessa vez eles não vão levar clientes, e sim ir atrás de Just Dance, que é o peixe do que acha que é irresponsável desperdiçar combustível em uma viagem de lazer, já que eles estão com um pouco de dinheiro, mas Jill não se importa. Ele viu Just Dance, o que significa que ele está próximo de pegar o peixe, então eles devem tentar novamente. À noite de volta para casa, e enquanto bebe, ele conversa com a lembrança de seu filho, se desculpando por ter ido pescar novamente. Ao mesmo tempo, Jill lembra dos dias que passava com o filho pescando. O filho de Jill, Patrick, está na casa da mãe, vendo fotos de seu pai, passando pelas mesmas memórias. Na manhã seguinte, Jill dirige seu caminhão para as docas e não percebe Reid olhando para ele na janela do ônibus de volta. Eles fazem outra viagem para encontrar Justices, mas nem conseguem ver o peixe. Então, quando eles voltam para a ilha, Diogo acusa Duke de trazer azar, desde que a esposa do marinheiro perdeu a vida. Duke é demitido e vai embora, e nenhum dos dois vê Constance olhando de sua janela. À noite, Jill vai beber no bar do Jack e acha que Jill deveria consultar um terapeuta, mas o conselho é simplesmente ignorado. A conversa é repentinamente interrompida por Karen, a mulher de Jill, que ele não vê há anos. Karen chama de John e pede a ela para conversar. Jill leva a Karen para seu barco. Enquanto mais uma vez Constance estava certo, seu novo marido continua bebendo e ficou violento, batendo nela e em Patrick. Karen aconselha ela a se divorciar, mas ela disse que não pode. Seu marido é um homem poderoso, com muitas conexões, e não deixaria escapar facilmente. Sempre que eles brigam, Patrick se assusta e se esconde em seu quarto, se distraindo com jogos de computador. Os professores dizem que ele tem uma habilidade única, mas parece meio deprimido. Patrick é justamente o motivo da visita de Karen. Ela quer salvá-lo, e para isso ela precisa da ajuda de Jill. O atual marido irá visitá-lo em breve, e ela quer organizar uma viagem no barco de Jill. Karen está disposta a pagar $10 milhões e de um bebedouro a viagem e os jogar aos tubarões. Jill não acredita no que ele acabou de ouvir, e pede a Karen para ir embora sem perceber Reid correndo em direção à costa e procurando por ele novamente. Quando Jill volta para casa pela manhã com muitos peixes para vender, Constance está esperando por ele. Ela quer saber mais sobre Karen, mas Jill se recusa a responder suas perguntas e vai dar um mergulho no mar. Assim que ele cai no oceano, começa a ouvir vozes, o marido de Karen gritando com ela e Patrick dizendo que ele precisa que o pai faça algo. Ele também vê Patrick nadando com ele, mas quando ele tenta alcançá-lo, acorda na mesa de sua casa e toca a superfície molhada. Ao mesmo tempo, Patrick está em seu quarto, saindo das cobertas depois de jogar videogame e encontra um pouco de água derramado em sua mesa, assim como fica preocupado com as visões que teve em seu sonho, e se pergunta em voz alta se seu filho está lá naquele dia. O marido de Karen chega à ilha. Ele não perde tempo e se junta a Karen em um quarto de hotel, pedindo que ela tire o roupão para que ele possa olhar seu corpo. Frank encontra um arranhão na perna de Karen e começa a imaginar coisas, tirando o cinto para puni-la. Enquanto isso, Jill vai à loja de pesca de Luz para pegar o que deve e comprar novos anzóis. Luz diz a ele que todos na ilha sabem sobre Karen, como Frank tem batido nela. Ela também disse que o homem chamado Reid está procurando por ele, mas Jill, sem prestar atenção, e Louie, quando Jill chega ao barco, Frank e Karen estão lá. E Karen chama de senhor, em vez de John, porque Frank não sabe quem ele é realmente. Frank reclama da recusa de Jill de levá-lo em uma viagem de pesca, então Jill recusa novamente, falando que não tem um marinheiro para acompanhar na viagem e levar turistas sem um marinheiro a bordo é contra o regulamento. Frank acredita que todo mundo tem um preço e promete voltar no dia seguinte às 7 da manhã para fazer a viagem. Ele também desafia Jill para instalar enquanto ameaça sem se importar com Frank. Jill vai velejar para procurar Justices novamente. É uma obsessão pelo peixe, Ave Maria. Mais uma vez, Reid chega nas docas tarde demais e procura por Jill, mas quando ele olha para o relógio, percebe que algo está errado. Parece haver uma diferença de 20 segundos em sua programação. Jill não encontrou o peixe de novo, mas ele consegue pegar bons peixes para vender no mercado quando voltar.
Em seguida, ele passa a noite com Constance, que insiste em perguntar sobre Karen e disse que ele precisa escolher entre salvar a mulher ou pegar o peixe. Depois disso, vai ao mercado onde é abordado por Duke, que viu uma fofoca sobre Frank querer pagar envolvido com algo ilegal na Dark Web. Mas na verdade, eles estavam apenas jogando videogame de pesca. Patrick disse a Frank que se ele não pescasse o dia todo, daria um jeito de acabar com a vida dele. Estava fazendo peixe, e eles também falam sobre o fato de não haver policiais na ilha, mas essa conversa é interrompida quando um tubarão morde a isca. Frank tenta puxar o tubarão e escorrega na conversa, mas Jill não sabe da tentação, então ele ajuda Frank a pegar o tubarão. Karen fica decepcionada ao vê-los voltar com o marido vivo, e enquanto Frank sai para se limpar, ela conversa com Jill e tenta convencê-la a mudar de ideia, já que Frank vai querer pescar de novo no dia seguinte. Uma tempestade acontece, observada por Hate nas docas, enquanto Duke exige que Jill explique o que ele quer dizer com tentação de leva Duke a um bar e conta toda a história. Ele era um soldado chamado John, mas quando voltou da guerra, somente estava muito mal e Karen foi por Frank. Então Jill acredita que nunca voltou de verdade. Quando ele ouviu sobre a oferta de 10 milhões, Jill lembra a Jill que ele deve pegar o peixe em sua mente, mas não acabar com a vida de um homem. Depois que Duke vai embora, Jill vai até ser um barco e senta na chuva. De repente, ele começa a ouvir a voz de Patrick chamando por ele, enquanto Constance observa da janela. Acho que já vimos essa janela nesse momento. Karen aparece para mostrar Jill que ela não se livrou do anel que ele deu de presente porque ela nunca parou de pensar nele. Ela então o beija. Finalmente deu sede e aceita eliminar Frank pela manhã, mas Karen deve trazer Patrick para ele em troca. Karen aceita e diz a ele que ela ainda é a mesma garota que ele se apaixonou. Então, onde Jill acaba ficando com ela no barco e percebe as cicatrizes que Frank deixou em suas costas, o que leva a Karen a dizer que ambos estão machucados, mas de formas diferentes. Jill declara que vai acabar com Frank e expulsa Karen do barco. Ele então começa a falar com Patrick. Eu não falo com você, como é que pode isso aí, já que supostamente ele pode ouvi-lo e promete a seu filho que fará isso por ele, para que ele possa finalmente ser livre. Quando de volta para casa, ele encontra Reid esperando por ele. Reid se apresenta como vendedor de uma empresa de suprimentos para a pesca e Jill não entende porque ele chegou às 2h30 da manhã apenas para fazer uma venda. Reid explica que tentou durante o dia todo e não conseguiu falar com Jill. Ele também disse que já sabe que terá um dia importante na manhã seguinte, porque ele sabe quase tudo sobre ele. Em sua mala, Reid mostra o mais novo localizador, e Jill pode usá-lo gratuitamente por uma semana como teste. O localizador será muito útil no dia seguinte, e hoje tem certeza de que ajudará a Jill a pegar o peixe, porque isso é regra de Jill. Não entendi o que isso significa e fica mais chocado quando Red pede para ele pegar o peixe, mas não para acabar com a vida daquele homem. Jill então ameaça a Reid com sua faca até que ele explique como sabe tantas coisas enquanto Patrick continua a jogar em seu computador. Ryder explica que está apenas jogando sua parte no jogo, porque é isso que a ilha realmente é. Apenas um jogo com muitas opções. É a opção favorita do criador. É a pesca. A regra é que tem que pegar certo peixe, e essa regra é a obsessão de Jill, mas parece que ele está mudando as coisas, saindo da pesca para a execução de um homem. As regras dizem que ninguém perde a vida na Ilha Plaza. Então Reid se pergunta por que o criador mudou as regras de repente. Jill acorda mais cedo que o normal, e percebe que não consegue se mover até que o despertador toque. Pensando na conversa com Reid, ele pega alguns mapas e percebe que todos eles mostram a mesma coisa. A ilha de Plainato fica no meio do nada. Depois de um mergulho rápido, Jill leva a sua caminhonete até o meio da estrada para tentar falar com Patrick, dizendo que vai acabar com Frank, admitindo que nem se lembra de como chegou a essa ilha, mas ele ainda se lembra de seus dias pescando com o filho. Estranho, né? Mas antes que ele possa chegar a uma conclusão sobre o significado disso, seus pensamentos são interrompidos pelo filho de Constance, Sansão. Tinha sorte, então ele considera a sua presença como um bom sinal, mas ele ainda pode se recusar a dar um emprego a Duke para o rapaz, agora que as regras mudaram. Jill vai ver Louise. Ela oferece a ele algumas iscas especiais que o Reid deixou como teste. Jill faz algumas perguntas filosóficas estranhas, mas Luz não sabe como respondê-las. Em seguida, Jill usa o cartão de Reid para ligar para a empresa onde ele trabalha e confirma que ele é real, mas desliga rapidamente. Depois de deixar uma mensagem rápida para o Reid dizendo obrigado, a caminho do barco de Sbarwin, Jack faz perguntas filosóficas novamente, mas Jack também não sabe como responder, confirmando que eles são apenas personagens do fundo de um jogo. Os NPCs em seu quarto, Patrick tira a faca de seu pai de uma caixa no hotel na ilha. Karen acorda e encontra Frank machucado no banheiro depois de ser atacado por alguém. A explicação para isso está no bardo que está esperando por dia para dizer que pagou alguém para machucar as mãos de Frank. Assim ele mantém Jill longe da tentação. Furioso, Jill expulsa Duke do bar e dos seus conselhos de que ele deveria procurar ajuda médica. Depois de gerar a barra do Jack para pegar algo, se depara com Reid e diz que ele não é louco e que eles são feitos dos sonhos que tem dentro de si. A única coisa que Ranger não sabe é quem fez esse jogo, mas Jill sabe, mas seu filho que criou esse jogo, desejando ter seu pai de volta, tirando a vida do homem que machuca. Enquanto isso, Karen tem uma ideia. Ela se recusa a perder essa chance, então ela envolve as feridas de Jill e o convence de que ele ainda é forte o suficiente para ir pescar.
Ela também continua dando álcool pra dor, então Frank começa a ficar muito bêbado. Reid sabe o que está acontecendo, fala que se a nova obsessão de Jill é eliminar Frank, então essa é a nova regra e ele deve ajudar Jill. De volta para o barco e se encontra com Karen enquanto Constance e Duke os observam de longe. O grupo sai no barco enquanto Jill prepara tudo para pescar e ele fica chocado ao encontrar Sansão escondido no barco. Eles não podem simplesmente empurrar Frank para o ano com o menino olhando, mas felizmente uma solução aparece na frente deles. O peixe Just Dance mordeu a isca, lembra que deve escolher entre o peixe e a mulher, então ele dá a vara pra frente que é fraco demais para lidar com um animal tão perigoso e é puxado pra água pelo peixe, fazendo com que pareça um acidente. Ao mesmo tempo, Patrick grita com o cara, então ele sai do quarto com a faca de seu pai e faltou um momento depois com as mãos sujas. As notícias de Patrick ferindo Frank logo aparecem em todos os canais do país. Karen diz que foi alta defesa contra o abuso de Frank e que o verdadeiro pai de Patrick perdeu a vida durante o combate no Iraque. Desde que aconteceu com Frank, Patrick não disse uma palavra. Esse calor na ilha, Karen, que é verdade que ela e Patrick ainda são mundial, e um dia ele poderá reencontrar seu filho depois que Karen desaparece. Jill atende o telefone, fala com Patrick, que promete mudar o jogo para vê-lo. Patrick está sentado dentro de uma cela e de repente sorri, enquanto o ambiente ao redor de Jill começa a mudar. Segundos depois, Patrick aparece na ilha para se reunir com Jill. E agora pai e filho podem pescar juntos novamente.